É um prazer e eu estou imaginando aí uma multidão de pessoas que querem aprender, querem crescer em Cristo e querem estudar a Bíblia e querem se preparar melhor para a segunda volta de Jesus, mas, sobretudo, também para a missão da igreja enquanto ele não volta. Então, eu quero fazer estas reflexões com vocês sobre a igreja neste primeiro momento. Eu quero falar sobre a natureza da igreja, o que é a igreja, e na segunda parte, então, eu vou estabelecer algumas conexões mais práticas que têm que ver com a nossa vida pessoal, com a nossa experiência cristã, na nossa relação com a igreja. Então, eu quero começar falando sobre a natureza da igreja, né? O que é a igreja? Para alguns, a igreja é apenas um clube, um lugar onde elas se reúnem, as pessoas se reúnem no sábado para se socializar. Para outros, a igreja é uma entidade de ação política, através da qual você pode optimizar forças para transformar a sociedade. E para outros, a igreja é uma instituição desnecessária, porque as instituições seculares podem cumprir o papel da igreja. Então, muitas pessoas têm essas visões da igreja. Eu quero apresentar para vocês aqui nesta aula a visão bíblica da igreja. O que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos orienta? O que a Bíblia explica a respeito da igreja? Para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa desfrutar melhor e para que a gente possa contribuir mais para a função, para a atividade, para a missão da igreja. Mas eu quero começar falando, como eu disse para vocês, sobre a natureza da igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? A Bíblia utiliza várias imagens, né, várias metáforas para a igreja. A igreja, por exemplo, ela é comparada a uma noiva, né? A igreja é comparada a um corpo, né? A igreja é comparada a um templo, a igreja é comparada a Jerusalém celestial. Então, há muitas imagens na Bíblia. A igreja é comparada a uma família. Então, tudo são imagens que a Bíblia apresenta para a igreja, que são úteis, são válidas, nos ajudam a entender a igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma declaração oficial da igreja, onde ela define a igreja, e esta declaração foi votada por uma Assembleia Mundial. E eu quero ler essa declaração para vocês agora, porque ela é importante como ponto de partida para nossas reflexões aqui sobre a natureza da igreja. Na declaração fundamental da igreja, ou a crença fundamental número 12, e como vocês devem saber, a Igreja Adventista articula, expressa a sua fé, a sua crença nas Escrituras em 28 crenças fundamentais. E a crença número 12 é justamente sobre a igreja. E ela diz assim, e eu vou ler aqui: a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto pela comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, revelada nas Escrituras. A igreja e a família de Deus, adotados por ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. E em sua volta triunfal, Cristo a apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, o texto que eu acabei de ler para vocês, nas últimas sentenças, ele termina dizendo: a igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la em sua volta triunfal. Porque na sua volta triunfal, na segunda vinda, Cristo vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de seu sangue sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, esta é a crença fundamental número 12, esta é a visão que nós, como igreja adventista, temos da igreja.
E nós avançamos, nós trabalhamos com base nessa convicção de que, como igreja, nós somos o povo de Deus. E como vocês puderam ouvir aí da minha leitura, as várias metáforas para a igreja estão aqui embutidas e inseridas nesta crença fundamental número 12 sobre a igreja. Mas eu quero falar sobre a palavra igreja, porque a partir da palavra igreja nós podemos entender um pouco mais um aspecto importante da natureza da igreja. E eu quero dizer para vocês que nessa aula nós vamos apenas tocar assim de leve no assunto, porque se a gente fosse entrar com profundidade no tema da igreja, como de fato em todos os outros temas, nós precisaríamos de passar aqui umas 40, 50 horas refletindo, estudando, vendo passagens bíblicas que falam e ensinam coisas bonitas, maravilhosas sobre a natureza da igreja. Mas, para o propósito desta aula, eu creio que é suficiente abordar um aspecto que para mim, ele é crucial, ele é fundamental. Que eu começo com a própria palavra igreja. A palavra igreja, ela vem do grego, eclesia. O grego, por sua vez, tirou a palavra eclesia do Antigo Testamento, da Bíblia, que foi traduzida para o grego, que nós chamamos de a Septuaginta, que foi uma tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, para que a mensagem da Bíblia pudesse alcançar outras culturas, especialmente a cultura greco-romana da época. Então ela foi traduzida para o grego. E os escritores do Novo Testamento, que utilizam a palavra igreja, e em grego eclesia, quando eles falam sobre a igreja, escrevem sobre a igreja, e quando você lê o Novo Testamento falando sobre a igreja, esses escritores do Novo Testamento, eles estão se baseando na Bíblia que eles tinham, que na época era o Antigo Testamento. Antigo Testamento em grego. A palavra igreja lá é eclesia. Mas o que é eclesia no Antigo Testamento? Eclesia no Antigo Testamento é a palavra que os tradutores da Septuaginta utilizaram para descrever a comunidade de Israel, o povo de Israel, reunido ao redor do santuário. Então, a igreja, em sua natureza, a própria palavra igreja, ela tem tudo a ver com o santuário. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, a nação escolhida, que é chamada igreja, ela é chamada igreja porque é aquele povo, aquela congregação que está ali reunida ao redor do santuário. Então, de todas as metáforas para a igreja que o Novo Testamento apresenta, e eu mencionei para vocês a metáfora da família, a metáfora do corpo, talvez uma das mais profundas é a metáfora da igreja, porque a metáfora da igreja como santuário. Porque o que é o santuário? O santuário é o lugar em que Deus habita. No Antigo Testamento, o santuário era a habitação de Deus. O tabernáculo que Deus deu para Israel ali no meio do povo, revelando a eles a presença dele. E esse tabernáculo é, digamos assim, a habitação de Deus. Para o povo de Israel era um privilégio extraordinário que Deus habitasse no meio deles. Vocês imaginam se Deus chegasse hoje para nós e dissesse: olha, vocês que estão aí em Belém, eu vou colocar aqui uma tenda, um tabernáculo, um acampamento, e eu vou morar agora no meio de vocês. Ou então imaginem vocês estão num acampamento aí, um desses acampamentos que nós fazemos aí, às vezes no período do carnaval, outros campings, outros acampamentos, e de repente, ou acampais, e ali no meio tem uma tenda. E aquela tenda é a morada de Deus. Assim era o povo de Israel no Antigo Testamento. No meio do acampamento estava o tabernáculo, estava o santuário, e Deus estava morando no meio deles. Como resultado do relacionamento que ele estabeleceu com eles, pela aliança. Que Deus, na aliança, no concerto, ali no Sinai, Deus prometeu para eles: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Às vezes a Bíblia articula esta frase da seguinte maneira: Israel, vocês serão o povo de Deus, e Deus mesmo será o Deus de vocês. Então, quando a gente olha, quando a gente contempla a trajetória de Israel, a gente se imagina, a gente pensa, a gente reflete quão privilegiado era Israel.
por ter Deus com a sua presença, através da glória, através do Shekinah, a arca do concerto lá no lugar santíssimo, Deus habitando no meio deles. Mas eu creio que o privilégio nosso hoje é maior ainda do que o privilégio de Israel. Israel estava ali como congregação, como igreja, reunido ao redor do santuário. Israel não podia entrar no santuário, porque Israel precisava da mediação de um sacerdote. Era o sacerdote que representava o povo. Só ele podia ter acesso ao lugar santo do santuário, diariamente, para oferecer ali incenso e para fazer a mediação. Uma vez por ano, o sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para fazer a obra de expiação, a obra de purificação do santuário. Mas o povo estava fora, o povo estava ali cercando ao redor do santuário. O povo poderia levar sacrifícios, evidentemente, até ali o pátio, os ofertantes poderiam imolar o animal, mas eles não podiam entrar no santuário. Somente sacerdotes poderiam fazer isso. Mas hoje, no contexto da igreja, no novo concerto, na nova aliança, depois que Cristo morreu na cruz e cumpriu todos os tipos e sombras do santuário, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que nós somos a igreja, que nós somos a morada de Deus. A igreja, como comunidade dos crentes, é o santuário. A igreja, como comunidade dos crentes, é a habitação de Deus. Deus habita em nosso meio. Como comunidade de crentes, quando nós estamos todos reunidos, louvando a Deus e adorando a Deus, mas Deus também habita em nós através do Espírito, porque o nosso corpo é também o santuário do Espírito. Então, meus queridos irmãos, é um privilégio extraordinário que nós temos de, como igreja, sermos o santuário de Deus. E esta metáfora, esta linguagem do santuário, ela aparece frequentemente no Novo Testamento para descrever a igreja. A igreja como a construção de Deus. A construção de Deus neste mundo, não feita de pedras e tijolos ou de madeira, mas a igreja construída neste mundo para ser a habitação de Deus, feita de carne e osso, feita de pessoas. E cada um de nós, eu quero dizer para vocês, somos uma pedra, somos um tijolo neste templo de Deus que é a igreja e que está assentada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Que privilégio extraordinário sermos o povo de Deus, sermos a igreja de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, nós lemos a seguinte passagem: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Que texto extraordinário. Efésios 2, 19 a 22. E há várias outras passagens que eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo da nossa reflexão. Vocês poderão fazer isso depois. E eu vou indicar para vocês no final um livro que eu acho que todos deveriam ter, e eu creio que os nossos técnicos aí talvez conheçam, podem colocar aí depois na tela ou em algum momento, na segunda fase da minha palestra, que é o livro das crenças fundamentais. Os adventistas do sétimo dia creem. Este livro das 28 crenças fundamentais, ele é importantíssimo para todos nós, mas especialmente o capítulo 12, ele é de especial relevância para o tema que eu estou apresentando agora. Mas vamos continuar aqui. O santuário estava ali, então, no meio do povo, o povo de Israel estava ao redor do santuário, mas hoje,
no novo concerto, hoje, depois da cruz, nós, como igreja, temos o privilégio de sermos o santuário e de sermos a morada de Deus. E a igreja é tão importante, é tão fundamental no Antigo Testamento, que houve, inclusive, uma cerimônia especial, houve um evento especial para colocar a igreja em marcha, para inaugurar a igreja também. E eu quero mencionar para vocês agora a experiência de Atos, capítulo 2, que é a experiência do Antigo Testamento, a experiência, digamos assim, fundante da igreja. A experiência que deu surgimento, deu coesão à igreja de Deus, que foi o que ocorreu no dia do Pentecoste, depois da ascensão de Jesus aos céus. E nós sabemos pelas Escrituras, e nós sabemos também pelos escritos de Ellen White, que comenta a Bíblia e nos dá muitas informações importantes que nos ajudam a entender a Bíblia. Nós sabemos por todas estas, digamos, essas fontes, que quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, depois da sua ascensão, ele foi inaugurar o seu ministério ali, o santuário celestial, ungir o santuário celestial. E o que acontece quando Jesus agora inicia o seu ministério no santuário celestial, quando o seu sacrifício na cruz é aceito no santuário celestial, ele agora unge o santuário? O que acontece naquele momento em que Jesus está agora ungindo o santuário lá no céu? A resposta para essa pergunta está no livro de Atos, capítulo 2. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, reunida ali no Pentecostes. Reunida ali naquele salão onde eles estavam, seguindo a ordem de Jesus, aguardando o cumprimento da promessa de que o Espírito seria derramado sobre eles. Enquanto eles estavam ali, o Espírito foi derramado sobre eles. O texto bíblico diz que se manifestou ali em línguas, como se fossem línguas de fogo, e a presença do fogo ali é muito importante, porque a presença do fogo ali indica a presença de Deus no meio deles. Assim como a presença de Deus se dava também através do fogo no meio de Israel, se dava através da glória de Deus na Shekinah, lá no templo, no lugar santíssimo. Agora, quando o santuário de Deus na terra, a igreja, é inaugurada no Pentecoste, em sintonia, em sincronia com aquilo que está ocorrendo no santuário celestial, Jesus inaugurando o santuário celestial. Então, agora a igreja é inaugurada na terra para cumprir a missão que Deus confiou à igreja, que Deus confiou a todos nós. Então, meus queridos amigos, irmãos que estão conosco nesta classe, nesta aula, que privilégio extraordinário nós temos de sermos a morada de Deus. De não apenas, como Israel, ter o privilégio de ter Deus morando no meio deles, mas o nosso privilégio é maior, porque Israel não podia entrar naquele santuário. Somente sacerdotes poderiam entrar. Nós temos o privilégio de sermos esse santuário, porque Deus habita, Deus mora em nosso meio. Então, isto é a igreja. A igreja é o santuário de Deus, a igreja é a comunidade dos crentes. E a igreja se define não por instituições sociais, políticas, formais, legais. Não, o que define a igreja não é a pessoa jurídica que nós precisamos ter, obviamente, por causa das propriedades, por todas as coisas que nós precisamos ter, por causa dos prédios, das instituições. Tudo isso é importante. Mas, teologicamente, o que define a igreja é a presença de Cristo entre os crentes. A nossa definição como igreja vem de Cristo. Não vem de instituições. Não vem de documentos legais que nos autorizam a funcionar e que nos dão existência jurídica diante das leis do governo. Tudo isso tem o seu valor, tudo isso é importante. Tudo isso contribui para a missão e ajuda a igreja no desempenho do seu papel. Mas, em última instância, o que define, o que caracteriza, o que torna a igreja igreja é a presença de Deus no meio dela, através do Espírito Santo.
E nesse contexto, o cabeça da igreja, o líder da igreja, não é nenhum ser humano. O líder da igreja é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em última instância, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa garantia de que a igreja vai prosperar, vai vencer, apesar de todas as crises, apesar de todas as tentações, apesar de todas as provas, apesar de tudo aquilo que vai ocorrer nesse mundo, na fase final da história humana, o que nos dá garantia que, como igreja, no final, nós seremos vencedores. É a presença de Cristo entre nós, através do Espírito. E a convicção de que Cristo é a cabeça da igreja. Então, amigos, irmãos, quando nós avaliamos a igreja, quando nós contemplamos a igreja em todas as suas dimensões, e quando nós nos entendemos como membro da igreja, ou como membros desta igreja, nós nunca devemos perder de vista que na igreja nós estamos seguindo a Jesus Cristo. E que pelo fato de sermos este santuário de Deus, de termos Deus habitando em nosso meio como santuário através do Espírito, isso também tem certas implicações para a nossa vida, que eu quero abordar com vocês. E eu vou começar agora e vou terminar depois na próxima sessão. Vamos voltar um pouquinho à história de Israel, porque estudando a história de Israel, estudando o tabernáculo, estudando Israel como igreja, há muitas coisas que nós podemos entender e compreender para podermos apreciar melhor o papel e a missão da igreja. Vejam, quando nós lemos os livros de Levíticos, especialmente Levítico, Números, nós vemos quão privilegiado era Israel de ter Deus habitando no meio deles, ali no tabernáculo. Mas este privilégio de Israel, ele vinha com certas responsabilidades. Por exemplo, nos livros de Levítico, de Números, especialmente nos textos relacionados com o santuário, nós percebemos que Deus estabeleceu um protocolo ali para o seu povo. Então havia certas condições que eles tinham que acarretavam impureza, então eles não poderiam ir ao santuário, tinham que se submeter a certos ritos para poderem se purificar e então ir ao santuário. Nós aprendemos ali destes textos, por exemplo, que pessoas com certos fluxos corporais eram impuras, era preciso esperar até um certo período de tempo, às vezes até o pôr do sol, para que a impureza passasse e a pessoa então pudesse comparecer à presença de Deus. Havia vários ritos, várias cerimônias ali que foram canceladas na cruz, mas que eram importantes para ensinar Israel que a presença de Deus no meio deles acarretava certas responsabilidades. Eles precisavam seguir o protocolo divino, porque o povo do santuário precisava viver em harmonia com o caráter do Deus que habitava no meio deles, do Deus que habitava no santuário. Assim que todas essas leis que nós encontramos, essas leis cerimoniais, que hoje para nós parecem ser tão estranhas, muitas vezes tão difíceis de serem entendidas, elas têm que ver com a presença de Deus. É a presença de Deus no meio deles que modificava, que alterava, digamos, a vida deles. Qualquer não israelita, cananita, que olhasse para Israel, por exemplo, quando Israel estava acampado no deserto, se os egípcios pudessem ver Israel de longe, eles poderiam perceber que aquele povo era diferente. Era um povo que estava ali acampado de forma organizada ao redor do tabernáculo. É um povo que não tinha, digamos assim, um líder humano supremo, tinha um líder, era Moisés, mas é um povo cujo supremo comandante era Deus mesmo, habitando no meio deles. As implicações do que nós aprendemos do santuário para a igreja hoje, elas são profundas e elas são extremamente relevantes para a nossa vida, porque o povo do santuário, e eu defini a igreja no início como o povo do santuário, o povo do santuário deve viver
de acordo com o caráter do Deus do santuário. E agora nós vamos entrar nos aspectos que tem que ver do que Deus espera de nós como igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é o papel do estilo de vida cristão no contexto da igreja? Qual a nossa contribuição para a igreja? Qual é a missão central para a qual a igreja existe nesse mundo? Eu quero entrar nesses aspectos, eu quero refletir nesses aspectos, porque são aspectos extremamente práticos, extremamente importantes para a nossa vida. E num tempo em que muitas pessoas não valorizam a igreja, muitas vezes as pessoas preferem nem ir à igreja, as pessoas preferem ficar em casa, algumas está acontecendo hoje em alguns lugares. Eu tenho certeza que isso não está acontecendo aí na Associação Norte do Pará, não está acontecendo aí em Belém, mas está acontecendo em alguns lugares, aqui nos Estados Unidos e outros lugares, e que chega no sábado a pessoa não vai para a igreja. Não, eu vou aqui ligar a internet, e aí, se eu não gostar do sermão daquele pastor, eu só clico aqui, já mudo para o outro, se não tiver bom, eu mudo para o outro. E se no meio do sermão eu quiser fazer outra coisa, eu só clico aqui e vou fazer outra coisa, ou abandono o computador e vou fazer outra coisa. Então, muitas pessoas hoje, ou algumas pessoas hoje, estão vendo a igreja dessa forma, apenas como um instrumento da conveniência pessoal, né? Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é a habitação de Deus, conforme nós definimos aqui. Cada um de nós somos um tijolo da igreja de Deus. Portanto, nós temos compromisso de adorar a Deus. Nós temos um compromisso com os crentes. Nós temos compromisso com um estilo de vida que reflita a igreja a qual nós pertencemos. E nós temos um compromisso com a missão e com o sustento da igreja. E eu quero falar sobre isso na segunda parte desta aula. Eu creio que o relógio aqui está me dizendo que esta aula, o tempo dela já acabou. Então, eu imagino que terá um intervalo agora, então depois eu volto para a gente discutir esses assuntos, que eu creio que são extremamente importantes, que são os desdobramentos naturais da teologia da igreja. Muito bem, pastor Elias Brasil, nós agradecemos por esse primeiro momento de uma reflexão muito espiritual, falando com relação à igreja como a comunidade, o corpo vivo de Cristo, aqui representando então o santuário. Pastor, o senhor terminou a aula tocando num assunto extremamente importante, e a pergunta que nós temos para a gente dialogar nesse momento o senhor disse que talvez não esteja acontecendo isso aqui em Belém, mas a gente faz parte também do reino das trevas, então vamos conversar um pouquinho. Pastor, veja só, essa ideia de que eu não preciso mais ir à igreja, congregar, né? Eu posso, da minha casa, a gente sabe que isso tem implicações até soteriológicas, porque, por exemplo, nós somos salvos individualmente, mas para viver em comunidade, tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, como que a gente pode refutar esse argumento, refutar essa ideia de que eu não preciso mais ir à igreja, eu posso assistir de casa, e esse conceito eu queria que o senhor ampliasse para nós um pouquinho. Nós somos salvos individualmente, mas para viver em coletividade, né? Usar nossos dons, nossos talentos, apresentar os frutos do nosso ministério, apresentar os nossos dízimos, também as nossas ofertas, e a gente tem percebido que isso tem sido um movimento crescente, principalmente entre as novas gerações. E a gente tem líderes que estão aqui nos assistindo, e eu quero dizer que há muitos líderes hoje que estão chateados, tristes às vezes, porque a gente não vê uma resposta por parte de algumas pessoas que hoje estão usando essa argumentação. Então, pastor, qual seria assim a dica, a chave de ouro, já que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, não deixemos de congregar como é o costume de alguns, salvos individualmente para viver em comunidade. Como é que o senhor pode nos ajudar nesse momento? Olha, essa pergunta é muito boa e profundamente relevante. Deixe-me começar com a teologia da situação primeiro, para a gente entender. Em primeiro lugar, nós como seres humanos, em todas as esferas da nossa vida, nós não podemos definir e existir como indivíduos isolados. Nós nos definimos, nós nos entendemos e nós vivemos sempre em comunidade. Por mais que a gente pense que possa viver sozinho, nós precisamos de comunidade. Porque sem olhar para o outro, eu não sei quem eu sou. Eu só me entendo. Eu só consigo me entender como um ser humano quando eu olho para outras pessoas ao meu redor. Então, a minha identidade, a minha existência nesse mundo, ela depende de outras pessoas. Por que isso? Porque é assim que Deus nos criou.
Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher com a capacidade para se reproduzirem, para povoar a terra, porque Deus queria uma comunidade. Deus, se quisesse um indivíduo, teria criado só Adão, e teria deixado lá. Ou teria criado todos de forma individual, isolada, cada um por si. Mas não, Deus nos criou de tal forma que nós precisamos uns dos outros. Não apenas para nos entendermos, mas para existirmos e vivermos como pessoa neste mundo. Então esse é o ponto fundamental, filosófico, teológico, que nós precisamos entender. Mesmo que a gente diga que não precisa de outro, nós precisamos. E em todas as esferas de nossa vida. Isso vale para a vida familiar, para a vida social, para a vida profissional. Em nenhuma esfera da vida nós existimos e conseguimos sobreviver de forma isolada. Nós precisamos uns dos outros.